sempre aprendi que o reino de Cristo ele nunca é individual. O reino de Cristo é unidade, é coletivo. Quando eu falo reino, eu não me refiro à minha igreja, ou à igreja do Caio, ou à igreja da Thaísa, ou à igreja da irmã ali, porque todos nós somos igrejas diferentes. Mas todos nós pertencemos ao mesmo corpo, ao mesmo Deus, falou que um só Deus, uma só fé. Mas o que é difícil você ver hoje nas igrejas é essa unidade. Porque cada um quer puxar a corda para a sua igreja. Claro, nós servimos a nossa igreja, respeitamos nossos liderança, buscamos se integrar, mas o desejo de Deus é que a igreja dele, o corpo dele fosse um só. Independente das suas diferenças, visões bíblicas ou doutrinas, nós deveríamos respeitar uns aos outros. A Bíblia ainda fala nesse capítulo, suportáveis uns aos outros. E se você continuar lendo, a Bíblia ainda fala, se possível, tente paz com todos, no que depender de vós. E é o que nós vemos muito, é o quê? Igrejas brigando com igrejas. Irmãos julgando irmãos. Porque aquela igreja é assim. E porque aquela é assim. E nós clamamos por um avivamento. E eu lembro de Jesus falando aos discípulos, vai aos perdidos da casa de Israel. E eu penso que Deus fala aos nossos corações da mesma maneira. Vai aos perdidos da minha casa, e pregue a eles a palavra. Porque existem muitas pessoas perdidas dentro da igreja. Há um dia atrás eu gravei um vídeo e eu falava sobre o irmão do filho pródigo. Porque ele estava na casa do pai todos os dias, sabia o que o pai pensava, que eu era a representação do Deus, do pai, comia, desfrutava da presença do pai, mas estava perdido dentro da casa do pai. Porque no dia que seu irmão voltou arrependido, o coração dele se indignou. Às vezes a gente somos assim, apontadores, julgadores, isso desfaz a unidade da igreja. E se nós passarmos, eu não quero demorar muito, a gente passear pela Bíblia, nós vemos vários exemplos onde o corpo de Cristo atuou em unidade. Eu lembro de Juízes capítulo 22, se eu não me engano, havia 12 tribos de Israel e Josué saiu para conquistar a terra prometida. Cada pedaço era dividido ali certinho entre as 12. Eles já tinham mapeado tudo antes mesmo de eles conquistarem. E 2 tribos e meias, antes de eles conquistar tudo, conquistaram sua terra. Era o espaço que eles teriam uma herança, que era Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés. Eles eram para cá do Rio Jordão. E os outros 9 tribos e meias, a terra era depois do Rio Jordão. Mas resumindo, o que acontece aqui? Os seus irmãos, as 9 tribos e meias, ainda precisavam conquistar a sua terra. Precisavam lutar. E essas 2 tribos e meias não tinham responsabilidade nenhuma de lá guerrear. Mas sabe o que eles fazem? Eles disseram, não vamos nos cansar até ver os nossos irmãos conquistarem a sua terra. E eles foram à guerra, perderam homens, perderam muitas coisas, largaram o seu conforto da sua casa, atravessaram o rio, não era fácil, mas porque pela unidade. E no dia que acabou a guerra, que o povo já tinha conquistado, eles tinham prometido isso a Moisés há muitos anos atrás e cumpriram. Ou seja, o reino não é individual. A gente precisa se interessar pela causa do nosso irmão. Porque é tão difícil de a gente se entregar, porque a Bíblia para mim se resume em 2 versículos, amarás a Deus sobre todas as coisas. Mas aí vem Cristo e fala também, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amo o meu irmão que eu estou vendo, como eu vou amar a Cristo que eu não vejo? Aí a Bíblia nos chama de hipócritas. Então o avivamento do Senhor ele precisa começar dentro da igreja. Na hora que a igreja entender que nós somos no mesmo propósito nessa terra, um só Deus, uma só fé, um só batismo, como eu li aqui. Deus precisa nesses dias a gente parar de pregar o Evangelho como o apóstolo Paulo diz, com o nosso próprio ventre, como comércio, e pregar pela unidade do reino de Cristo. E se nós passearmos na Bíblia, nós vamos ver também
José de Arimateia. Né? E na terça-feira Deus falou algo comigo tremendo. Né? Eu estava no shopping, né? E a gente levou umas pessoas com a gente. E Deus ministrava assim: amar quem te ama, quem te vai te trazer algum benefício, quem não te traz nenhum prejuízo, é muito fácil. Mas ame alguém que não tem nada para te oferecer. Ame alguém, cara, que ele talvez até te dê um prejuízo, te traia. Mas para você entender o meu amor por vocês, tem que ser assim. Porque a humanidade fez a mesma coisa com Deus. Nós não merecíamos o amor de Cristo e Cristo nos amou. E mesmo assim, o que a humanidade fez? Virou as costas para Deus. Então só tem uma maneira de a gente compreender o amor de Cristo, é assim: ajudando quem não merece. Você já ouviu falar sobre graça, favor e merecido? É o favor de Deus sobre a sua igreja, sobre os seus filhos. E como imagem e semelhança de Cristo, Ele conta que a gente faz a mesma coisa. Ame as pessoas merecendo ou não, porque é a unidade do corpo de Cristo. E José de Arimateia, ele faz isso, porque quando Cristo morre, ninguém quis saber mais do corpo de Cristo. Mas ele se interessou com um corpo que estava morto. Um corpo que estava perdido, talvez já fedendo. Um corpo que não ia trazer nenhum benefício para ele. Porque quando Jesus estava caminhando, todo mundo queria estar perto de Cristo, porque Cristo ia trazer algum benefício. Cristo ia curar, Cristo ia multiplicar alguma coisa, ia trazer, né, refrigério. Todo mundo se interessava. Mas no dia que o corpo não estava trazendo mais nenhum benefício, todo mundo capinou, meteu o pé. E aí Cristo vem nos ensinando isso, que nós devemos amar o corpo, a unidade, mesmo o cara que não esteja trazendo benefício nenhum para a minha vida. Porque eu não estou buscando benefício, eu estou buscando o amor de Cristo na minha vida, e que eu reflita a imagem do Senhor na vida das pessoas. Se elas vão me tratar bem ou não, se elas vão corresponder aquilo que eu prego ou não, eu não sei. Mas o meu dever é amar, e o amor de Cristo é incondicional, independente se ela vai me amar também ou não, porque a Bíblia fala: se eu amar quem me ama, até os ímpios fazem isso. Que vantagem tem isso? Mas nós devemos amar aqueles que nos perseguem, que nos fazem mal. Aí sim cumprireis as Escrituras. Se você parar para pensar nesse mês, quem você amou que te deu um prejuízo? Quem você amou que, cara, te respeitou, te trouxe um prejuízo, falou mal de você? E aí nós ficamos esperando as pessoas virem até nós. Aí esse dia eu falava com uma pessoa, eu falei: cara, o padrão de Deus é tão alto, mas a gente não entende que a Bíblia fala: se eu for entregar uma oferta, se eu souber que a Thaísa está com raiva de mim, eu não estou com raiva dela, mas eu sei que ela está com raiva de mim, se eu não for até ela me reconciliar, eu não fiz nada. Deus não aceita a minha oferta. Cara, os padrões de Deus, eles são altos. Os padrões de Deus, para que a igreja ande em unidade, Deus requer de nós renúncia. Para a gente ver um avivamento no Santa Cruz, no Fomento e no Rio de Janeiro, a igreja precisa entender o que é andar em um só corpo, em um só espírito. A igreja primitiva foi um exemplo disso. Porque Atos 2,42 vai dizer que eles andavam no partir do pão, nas orações, e o coração do povo era um só. Eles conseguiram uma unidade, cara, em Cristo tremenda. Mas antes disso eles sofreram algum ataque. Né? Talvez você já ouviu falar sobre Ananias e Safira, porque Barnabé vendeu a sua casa, o seu terreno e deu tudo de oferta. Aí todo mundo na sua mente achava, alguns, né, achavam que tinha que fazer o mesmo, mas foi um propósito de Barnabé. E Ananias e Safira vão até Pedro, entregam a oferta, retêm uma parte e falam que era tudo. Eles mentem a Pedro. E aí, consequentemente, eles morrem porque Pedro fala: você não mentiste a mim, mas o Espírito Santo. Ou seja, era uma forma, Ananias e Safira, foi o primeiro conflito da igreja. Eles quiseram arrancar a pureza da igreja. E aí vem a mão do Senhor fortemente e cria-se um temor pelo que Deus fez, porque eles morreram. Então, se eu minto ao meu irmão,
meu companheiro, eu estou mentindo. Se eu minto ao Caio, eu não estou mentindo ao Caio. Eu estou mentindo a quem? Ao Espírito Santo. Porque eles disseram a Pedro. Pedro era humano, um ser humano como todos. E aí o temor cai sobre a igreja porque acontece aquilo. E logo a igreja sofre outro ataque. As viúvas, né, recebiam da igreja doações, mas havia as viúvas da Grécia, grecificadas, e as de Israel. E essas da Grécia reclamavam que não estavam sendo atendidas. E cria-se um burburinho, um tumulto no meio do povo, querendo causar dispersão, romper com a unidade da igreja. Queria romper a unidade, que a igreja estava andando num só propósito. E aí se levanta Pedro, a necessidade de a gente ter sabedoria. E levanta os diáconos para cuidar daquela causa. Porque eles precisavam se dedicar à oração e ao Espírito Santo para guiar a palavra, para que a igreja andasse corretamente. E aí Pedro resolve aquela questão com sabedoria, e aí todas as viúvas passam a ser atendidas, e aquilo conflito que veio para destruir a unidade da igreja cai por terra. Ou seja, a igreja primitiva sofreu 2 ataques fortes no início da sua igreja, contra a pureza e contra a unidade. E aí depois a gente vê o que acontece. A igreja só crescia, a igreja só aumentava. Pedro pregava, 5.000 se convertiam. Pedro pregava, 3.000 se convertiam. As pessoas eram curadas porque a igreja andava num só coração. A Bíblia fala que não havia famintos no meio deles, não haviam necessitados. Se um tivesse 2 casas, dava um para quem não tinha. Se a gente fizer isso nos nossos dias, as pessoas vão falar que a gente é